Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem, né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Bitcoin, então, hoje caiu bastante, né? Chegou a tocar os 42 mil. Não esperava que ele perdesse essa região de 52 mil, então ele não poderia ter perdido essa região. Perdendo essa região, essa vai ser a região de resistência agora. Então o preço ele tende a andar em ondas, né? Em algum momento ele vai voltar aqui para cima, retestar essa região. E se for bear market confirmado, né, ele vai tender a sangrar aos poucos. O que a gente chama de sangrar aos poucos é cair aos poucos, perder valor ao longo dos dias sem muita velocidade. E o bear market ele pode estar sendo antecipado, né? Na verdade, 6 meses atrás, eu já falei sobre um trader, né, chamado Alessio Rastani. Eu convido todo mundo a acompanhar os conteúdos dele. Em junho para julho, ele estava trazendo bastante informações em relação a um possível crash, tá? Tem um canal dele no YouTube muito bom, diga-se passagem. Só que ele é daqueles cavaleiros do apocalipse, né? Então, se você quer ver coisas otimistas, né? Eu recomendo não assistir com tristeza os vídeos dele, tá? Mas ele estava já falando sobre esse possível crash já há bastante tempo, já antes mesmo dessas altas finais que nós tivemos no final do ano. Então, muita gente não gosta dos conteúdos dele porque ele fala muito, ele enxerga muito sobre essas possibilidades, né, do mercado ter um crash. Então, alguns meses atrás ele já começou a produzir uns conteúdos, né? Eu recomendo fortemente vocês assistirem aí sobre a inflação, sobre macroeconomia. Ele fala sobre Bitcoin também. Ele errou algumas previsões aqui que ele tinha, algumas análises que ele tinha sugerido para o Bitcoin, mas ele é um cara fodástico, tá? Ele é daqueles traders que mais acerta do que erra, né? Porque não existe nenhum trader que acerte 100%, porque senão o cara seria trilionário. Mas ele comentou agora, no vídeo mais recente dele, e ele puxou novamente, assim como em junho, né? Na verdade, começou lá em julho, 1º de julho, né? Desse ano, que um analista foi para a TV e começou comentou que mesmo com o S&P 500 subindo sem parar, ou seja, a produção subindo, né? O mercado produtivo subindo, o mercado de transportes, que é o mercado mais antigo do mundo, né? Ou o índice Dow Jones de transporte, que é o mais antigo do mundo, estava indo na direção oposta. E que quando o transporte está numa velocidade mais baixa do que a produção, geralmente quando eles andam juntos, nós estamos numa economia, digamos, saudável. Quando o transporte está fraquejando, o mercado de transporte está fraquejando e o mercado de produção continua subindo, nós temos então uma produção maior do que a capacidade de transporte dessa produção, podendo antecipar, né? E historicamente falando, muitos traders muito antigos, traders que têm 80, 70, 60, 50 anos de idade, acabam utilizando bastante esse indicador do Dow Jones Transporter, e comparando com o S&P 500 para tentar antecipar movimentos de baixo. Só que movimentos lentos, né? Então, uma coisa que apareceu no gráfico lá em julho, está se refletindo somente agora, tá? É um enfraquecimento da economia. A gente sabe que os últimos 18 meses foram anormais, né? Os últimos, sei lá quantos meses, 18 meses, eu acho, eles foram anormais por causa da injeção econômica, né? Aquela medida do quantitative easing, impressão e injeção infinita de dólar na economia, só que isso aumenta muito o risco de inflação, e agora a inflação começou a ficar descontrolada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e basicamente agora, provavelmente, o mercado vai mudar o ciclo, né? Vai mudar o ciclo do bull market que nós estávamos para o bear market, né? Então eu estava bem otimista, e olhando esses dados, então, a gente vai pegar agora os principais gráficos, né, macroeconômicos, né, que os grandes investidores macaco velho mesmo, e os investidores, os pesados,
eles realmente utilizam essas métricas, né, que eu vou passar para vocês aí. Então, futuros do S&P 500, esse é um dos indicadores, né? A gente perdeu a média de 8 dele, fez uma barra um pouco feia, mas de todos os gráficos, ele ainda está legal, ele ainda poderia mostrar uma recuperação, tá? Porque ele tocou na média 21 e ele está sustentando. Se ele perde a média 21, ele busca a média 56 e nesta zona aqui, né, na zona abaixo de 4.200, Alessio Rastani comenta que se a gente chegar nessa região, nós vamos confirmar o bear market. Por quê? Porque a gente ultrapassaria o fundo anterior. Então, o que acontece? A gente precisa ver nos próximos aí 15 dias, talvez até o dia 30 de dezembro, a gente tem que ver para onde esse gráfico, né, vai, né? E se ele vir buscar, né, fizer um pivô de baixa e começar a fazer topos descendentes, né? Ele perder esta média 21, ele vai vir buscar essa média 56. E o que acontece se o S&P 500 busca essa média 56? E eu vou mostrar depois que o Bitcoin já buscou essa média, né? Isso mostra que o mercado vai entrar provavelmente em tendência de baixa. Geralmente ele começa a trazer o preço, o mercado começa a migrar do mercado altamente volátil e especulativo, e o mercado começa a buscar mais proteção em dólar, né? Começa a trocar por dólar. E aí, a gente vendo esse fenômeno acontecer, isso com certeza vai se refletir no mercado cripto, tá? Com certeza. O mercado cripto, ele não se descolou em nenhum momento do mercado tradicional. Ele se descola no sentido de velocidade, porque ele é mais rápido, mais volátil. Eu brinco, né, que o mercado tradicional a B3 é o mercado do kart e a cripto é o mercado da Fórmula 1. E a Fórmula 1, né, para você evitar acidentes, você tem que frear mais rápido. Então, a gente tem, nesse sentido, uma possibilidade de um bear market vindo por aí. Por quê, tá, pessoal? Não é o S&P 500 em si que ainda preocupa, porque o S&P 500 ele ainda não perdeu nenhum fundo anterior, né? Ele não perdeu a estrutura de alta de longo prazo, né? Toda vez que ele vem e toca a média 21, ele tende a voltar a se recuperar. Então, em algum momento, quando nós temos os crashes, né, ou quando nós temos as quedas, é quando a gente perde todas essas médias, quando a gente perde a média 21 principalmente. Mas enquanto ela consegue sustentar acima da média 21, nós temos o mercado bullish, mercado do bull market. Está ameaçando perder, e na segunda-feira ele pode perder realmente, ele pode vir buscar a média 56, se de fato o Federal Reserve antecipar para nós que vai ter aumento da taxa de juros no primeiro semestre do ano que vem. Então a gente pode ter a oportunidade de poder comprar vários ativos a valores muito mais baixos e muito desvalorizados, né? E muitos deles não vão retornar, e era isso que a gente estava falando na nossa live exclusiva ontem, né? Ontem na live exclusiva eu tinha comentado que eu estava saindo de todas as minhas posições de altcoins mais especulativas, porque eu estava com umas 40 altcoins, acabei transformando várias delas em BTC, né, e o USDC ontem mesmo, e hoje de manhã eu também converti alguns Ethereums também em USDC. E basicamente eu quero me preparar, por quê? Porque para o meu setup, né, eu não sou dono da razão, não tenho bola de cristal, mas eu quero me preparar para que, caso aconteça esse crash, ele pode acontecer muito rápido, muito veloz, e eu quero ter a maior quantidade de capital possível para comprar fundo, né? Então nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade da S&P 500 na semana que vem iniciar algum crash financeiro realmente. Por quê, pessoal? Porque o principal, tá? O gráfico mais antigo do mundo, que é o gráfico Dow Jones, o não industrial, o de transportes, tá? Esse aqui é o mais antigo do mundo. Ele fez uma sombra muito, assim, complicada e ele, no caso aqui, se você pegar as EMAs aqui, ó, ele também perdeu a EMA 8 aqui. Então ele está tentando, né? Todos esses índices estão tentando, o índice industrial também, tá? Olha só, perdeu já o índice Dow Jones Industrial, que é um dos mais importantes, ele perdeu a média 21 e perdeu a média de 8, tá? E ele está arriscando perder esse suporte. E se ele perder esse suporte, nós vamos entrar oficialmente em bear market. Então, ainda não posso afirmar que nós estamos em bear market, mas nós estamos muito próximos de adentrar no bear market, né? E se ele perder essa região, tá? Se ele perder esse suporte, né? A gente vai ver
o Dow Jones de transportes também, o índice Dow Jones de transportes também perdendo essa média 21 aqui, tá? Indicando que eles vêm para buscar a média 56, tá? Então, buscando a média 56, geralmente é um bear market. Geralmente ele entra em bear market, tá? Todos os mercados, na verdade, tá? Mercado de ações, todos os mercados voláteis e especulativos, altamente especulativos, eles acabam buscando essa média 20. E agora, então é hora, na minha opinião, é hora de se defender, defender o maior número de patrimônio possível, o maior valor de patrimonial possível para possivelmente conseguir captar valores mais interessantes em ativos mais baratos possíveis, né? E aí, logicamente, cara, quando o Bitcoin cai, né, tudo desaba, tá? Quando o Bitcoin cai, tudo desaba. Bitcoin cai 16%, Solana cai 19%, Cardano cai 19%. Cardano, inclusive, já estava em tendência de baixa um pouco antes, né? Cara, Polkadot perdeu 23%, né? Avalanche, 20% de baixa. E aí o pessoal pensa, não, mas 20%, agora vai acabar a queda. Meu amigo, quando eu vivi 2018, a gente via os ativos caírem 5% todo dia, né, se desvalorizando 5% todos os dias, voltava a subir, se recuperava 100% em poucos dias, depois voltava a cair mais 50%, mais 50%, dos 50%, dos 50%, dos 50%. Basta a gente olhar, então, algumas moedas, como é que foi o comportamento delas lá no passado, né? Vou pegar a Nano, que é uma das que eu gosto de utilizar para olha, também, tendência de baixo já entrando em gráfico diário, né? Então, querendo perder suporte, né? Obviamente. Tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo um da Nano que seja mais antigo. Deixa eu ver se ela estava aqui, ó. Então, como é que é o bear market, né, pessoal? Então, quando o preço fica abaixo das médias, né? 2018, por exemplo, depois que ela foi testar o topo, que era $34, na verdade, o que acontece com várias altcoins, né? Mesmo sendo bem fundamentadas, tá? Mesmo sendo bem fundamentadas, topos e fundos descendentes, então o comportamento muda. Veja que nós temos altas temporárias no meio do ciclo de baixo, né? Só que o problema é o seguinte, se você for pegar aqui a desvalorização, veja a desvalorização desses dias aqui, ó. Aqui ela perdeu 73% em 21 dias. Dos 73% que ela perdeu mais 88% em 170 dias. E dentro do último pullback que ela perdeu mais 80%. Então, esse é o comportamento de um bear market em altcoins, tá? Ela sai de $34 e vai buscar lá 50 centavos. Outra coisa importante, né? A gente tem que entender que, mesmo que ela seja bem fundamentada, por exemplo, a Nano, ela conseguiu até se recuperar provisoriamente com essa alta final, ela não chegou nem perto do valor que um dia ela estava, né? Porque o topo dela foi 34. O máximo que deu para recuperar foi 16, aliás, praticamente metade do prejuízo, né? Então, isso 4 anos mais tarde, né? 4 anos mais tarde. E mesmo assim, agora ela já está querendo perder valor novamente, né? Então, isso aqui é um reflexo, esse é um gráfico do que vai acontecer com várias altcoins no bear market. Por isso que é importante, na minha opinião, não se expor, não ficar exposto em altcoins no bear market, incluindo metaverso, incluindo vários ativos, tá? Então, assim, quando a tendência é de alta, a gente está numa probabilidade de ganhar dinheiro, né? Quando estamos no bull market, nós estamos numa probabilidade de ganhar dinheiro. E sim, é do dia para a noite que pode mudar o bull market para o bear market, pode acontecer, né? Como aconteceu de ontem, né? Então, estava com a estrutura de alta, para o longo prazo o Bitcoin ainda mantém a estrutura de alta, por isso que ele precisa de mais confirmações, mas no curto prazo aqui, tendência de baixa fortíssima, né? No médio prazo, deixa eu dar uma olhada aqui, no gráfico semanal, quase perdeu a estrutura de alta, né? Quase, né? Talvez mais uma semana de baixa já perderia a estrutura semanal também. Então, no semanal ainda não perdeu a estrutura de alta. Ele chegou a perder provisoriamente, se o preço se mantiver abaixo de 42 mil, ele já perde também a estrutura de alta do semanal. Por enquanto, ainda está com estrutura de alta no semanal. E no mensal, ainda
estrutura de alta. E no mensal do Bitcoin, só se ele perdesse os 29 mil, né? Então, os 29 mil estão um pouco mais longe.